A reforma tributária é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o economista José Roberto Afonso, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e que foi cedido para o Senado Federal para acompanhar os trabalhos de reforma tributária. Participa da entrevista conosco o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, vamos avançar um pouquinho. Eu queria entrar na a essência da reforma que está tramitando no Congresso. Quais são os pilares dessa reforma, em que ela simplifica o atual sistema tributário brasileiro, acusado de muita complexidade? Bom, primeiro, dizer assim, projetos é no plural, existem vários projetos. Aliás, no Brasil, nós temos sido especialistas em produzir projeto de reforma tributária. A Constituição de 88 mal tinha sido regulamentada, e em 91, 92 já se começou a falar em projeto de reforma. Na época era para criar o imposto único, né, que era uma proposta que tinha grande apelo popular, tem uma lógica, né, seria o ideal. Bom, foram apresentados vários projetos, entra governo, sai governo, se apresenta projeto, no Congresso acaba saindo pouca coisa, em geral o que saiu foi para aumentar imposto, o que mais interessa ao governo, seja qual for o governo. Isso aconteceu sucessivamente até aqui. No momento, nós temos formalmente, né, o governo federal mandou uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, para a Câmara dos Deputados e ainda está na Câmara. Não veio até o final, né, até meados agora de 2010, esse projeto ainda não saiu da Câmara, 2 anos e meio que está tramitando lá. Ele era um projeto que concentrava as atenções na reforma do ICMS, do Imposto Estadual, sobre mercadorias, e modificava também um pouco o IPI, a COFINS e o PIS, que são tributos federais também sobre mercadorias. Enquanto a Câmara não decidia, né, não define o projeto e mandava para o Senado aqui tomou uma posição que é assim, vamos começar a estudar o assunto, vamos nos preparar para que quando chegasse o projeto da Câmara, o Senado pudesse ser célere e tramitar o assunto com mais fundamentação. Para isso, foi criada uma subcomissão dentro da CAI, que era presidida pelo senador Tasso Gereissati, relatada pelo senador Francisco Dornelles, com senadores de todos os partidos, e essa comissão produziu uma série de estudos que eu tive a oportunidade de acompanhar, de assessorar. Virou um livro, né, que inclusive foi editado agora. Proposta do Sistema Tributário. Proposta de Sistema Tributário, está sendo distribuído, está até disponível na biblioteca, na editora, perdão, né, aqui do Senado Federal. E o que tem esse livro? Mais importante do que a emenda, o livro está ao inverso. Tem um diagnóstico de quais são os nossos principais problemas e uma proposta de alternativas dos princípios, quer dizer, dos novos alicerces, aquilo que a gente falou no início. A posição majoritária no Senado, por enquanto, é a seguinte: quando a gente chega na casa, a casa tem muitos problemas, você tem que chamar um eletricista, chama um encanador, conserta aqui um cano, troca ali a fiação elétrica, faz um remendo. Né? O Senado e os senadores estão com a avaliação de que o nosso sistema está com tantos problemas que vão das empresas às famílias, é injusto, é complexo, penaliza a competitividade, que não tem conserto. O que a gente tem que fazer é derrubar a casa e construir uma nova casa. Ou seja, até interessante aqui, né, nossa agenda, que a gente começou lá na reforma dos anos 60. Em particular, o senador Dornelles tem falado muito, olha, precisamos voltar a ter a ousadia e a coragem que se teve nos anos 60 do Campos Bulhões. Não é que vai fazer a reforma igual, mas olha, mesmo espírito, ter o espírito de que a gente precisa refazer isso tudo, porque está muito ruim, nós temos vários problemas. Então, esta é a outra linha trabalhada no Senado. Eu até diria que o que a gente tem sido dito aqui no Senado, que não é uma proposta de reforma, é uma proposta de sistema. Ou seja, vamos construir um novo sistema mais simples. Quais são os pilares dessa grande reforma? Quer dizer, a criação, por exemplo, do IVA nacional, mudança do ICMS. O que você elegeria como pilares dessa reforma? Bom, o pilar básico dessa reforma é simplificar. Nosso sistema tributário tem que ser bem simples. Sendo simples, as pessoas vão saber o que estão pagando. Sendo simples, vai ficar mais claro.
nós não temos a ilusão que a gente vai conseguir reduzir a carga tributária rapidamente no país, porque, como a gente disse, a carga é proporcional ao gasto. Agora, tem uma carga que todas as empresas pagam, mas que não entra no cofre do governo. É curioso, que é o quê? É o custo que se tem para recolher impostos no Brasil. Esse custo é brutal. Nós somos campeões mundiais no custo de obrigações acessórias. Né? Os economistas usam o termo compliance. A gente aqui na S7 não tem muito a tradução para o Brasil, mas assim, é o custo de pagar imposto. Quer dizer, é o custo de você fazer a declaração de imposto de renda, de ter que acompanhar a legislação. Isso, especialmente para as empresas, o ônus é muito grande. Quer dizer, o Brasil está em 100º, 37º lugar num grupo de 177 países. Quer dizer, entre os que dificultam mais o próprio recolhimento do tributo, não é isso? Esse estudo do Banco Mundial, né? Ele é um estudo interessante, ele pega assim, uma empresa padrão, essa empresa com X números de funcionários, com esse mesmo número de funcionários, com esse mesmo valor de venda, de lucro, quanto que ela pagaria de imposto, quanto e como ela pagaria imposto nessa mais de quase 200 de países pelo mundo. O Brasil está entre os que tem a carga tributária mais elevada sobre o lucro, sobre a venda, mas aonde ele é campeão é no número de horas que se gasta para pagar impostos. São 2.600 horas no Brasil. Aí ele passa por, nessa sua comparação, ele pula por centésimo, é o último. Não, ele vai para o último. Ele vai para o último. Quando questão de número de horas que você gasta para pagar impostos. Só que o ICMS são mais de 1.300 horas. Só para vocês terem ideia, a maioria dos países dessa lista gasta menos de 500 horas para pagar impostos. E no Brasil, com um único imposto, a gente gasta isso. Por isso que o projeto do governo e da Câmara centra no ICMS. Na simplificação. Só que no caso do Senado, os senadores estão pensando assim, olha, nós precisamos ir além. Não basta só melhorar o ICMS, a gente tem que melhorar todos os impostos. Uma forma é qual? Todo e qualquer tributo que incida sobre vendas, seja imposto, seja taxa, seja contribuição, vamos reunir num só imposto, e esse imposto seria esse imposto IVA. sobre o valor adicionado, que seria um imposto nacional. Sim, quer dizer, ele está substituindo o que exatamente o IVA? Só para a gente entender. Olha, é uma lista tão grande que... O IVA, que impostos que eu não consigo nem te reproduzir. Junta o IPI, PIS, PASEP, o né? COFINS, o PIS, PASEP, a CID, o ICMS, e se tivesse condições, aí tem que se estudar com os municípios também o ISS municipal. A ideia é o seguinte, qualquer imposto que incida sobre uma venda esteja sujeito a um só imposto. Tá, mas qual é a lógica desse imposto? Por que esse valor agregado? Qual é a lógica dele? Bom, a ideia é que você não cobre imposto sobre imposto. Como que você faz isso? Você tem duas alternativas teóricas e experiências internacionais. Ou eu cobro imposto só sobre o comerciante, só sobre a venda final, que é a solução norte-americana. Né? Quem vai nos Estados Unidos, você vai lá fazer uma compra e vê na nota fiscal, bom, você gastou 100, mais 7 desse imposto. Esse padrão americano, o imposto é só cobrado do comerciante, não é cobrado do fabricante, não ao longo da cadeia. O outro modelo é esse modelo do imposto sobre valor agregado, que é cobrado não só do comércio, é cobrado desde o início da produção. Então, assim, por exemplo, um carro, quer dizer, o carro começa aonde? A gente pode dizer, de certa forma, o carro começa no carvão, que vira o aço, que depois vira uma placa, né, de aço que vai para o carro, vira o carro, chega na montadora. Né? Nesse caso, para a gente ter um imposto que não seja torto, que não cobre imposto sobre imposto, o que eu preciso dizer assim? Bom, você, siderúrgica, paga imposto só sobre você pegou o carvão e transformou em aço. Carvão, energia elétrica, transformou em aço. Você só vai pagar imposto sobre o que você agregou, ou seja, a diferença entre a placa de aço e o carvão e a energia elétrica. Montadora, chega na indústria automobilística, você vai pagar imposto sobre o quê? Sobre a diferença entre o carro e a placa de aço, o pneu que você comprou, e assim por diante. Né? A concessionária, nesse caso aqui, só vai pagar imposto sobre a margem de lucro. Ela comprou o carro, ela recebeu o carro da montadora, sei lá, por um valor 10 mil e vendeu por 12 mil. Então, o que ela acrescentou foi 2 mil. A vantagem disso é não impedir a bitributação. Impedir a bitributação. Sim. Isso torna o sistema certamente um pouquinho mais complexo. Mas ele é um sistema que
Sim, mas aí a simplificação que nós estamos fazendo é que hoje você tem vários impostos incidindo sobre essas várias etapas de produção e venda. Nós estamos transformando isso tudo num só imposto, num só IVA. Como eu lhe falei, quer dizer, hoje você tem IPI, você tem COFINS, você tem PIS. Em alguns casos, você tem taxas, por exemplo, energia elétrica, tem telecomunicações, você paga taxas que seriam para fiscalizar, por exemplo, a telecomunicação, só que o que você arrecada nessa taxa é mais do que o que você gasta na fiscalização. Na verdade, é um imposto. Nós temos vários impostos, taxas, contribuições, isso tudo que se quer reunir num só imposto, uma só legislação, e inclusive isso facilita aquilo que a gente falou desde o início. Ter claro na nota fiscal quanto está se pagando. Agora, essa proposta encontra resistência política no Congresso, pelo que o senhor está verificando, quer dizer, aqui, por exemplo, no Senado, essa ideia do IVA, de um IVA nacional, essa ideia não é nova, talvez dessa forma sim, né, que o senhor apresentou agora, mas essa ideia de um IVA nacional, ela vem sendo, digamos, considerada já há algum tempo. Essa, do jeito que está colocada pelo senador Dornelles, como é que você viu a tramitação disso, o futuro disso? Bom, a gente é parte interessada, mas eu estou muito animado, principalmente pelo que você colocou. Nós já tivemos vários projetos de mais um IVA, quer dizer, era um IVA nacional, federal com um estadual, ou então, como por exemplo está sendo proposto agora, cria na Câmara, projeto que está do governo na Câmara, que é um bom projeto. Aí ele cria um IVA, mas mantém muito desses outros impostos e contribuições. A novidade aqui do Senado que é um único e nacional IVA. Dentro do Senado, a proposta foi discutida amplamente e teve um grande apoio de senadores de diferentes partidos e diferentes regiões, vem recebendo apoio do empresariado e também de entidades sindicais, mesmo de fiscais com quem a gente tem conversado. O mais importante, no nosso ver, é debater a proposta, é construir o consenso e não se preocupar com a emenda constitucional, né? Essa é uma diferença em relação. Quase sempre se manda uma emenda, quer dizer, a emenda é o contrato, né? Só que a gente está falando, não, mas peraí, antes de assinar o contrato, nós temos que combinar o que eu quero comprar e o que eu quero vender. Nós temos que combinar o casamento. Então, o que os senadores estão colocando é assim, olha, vamos inverter esse processo. Vamos discutir as bases, vamos pensar como que a gente pode fazer esse sistema melhor e vamos sonhar. Quer dizer, o que eu tenho escutado um pouco por aí, no campo técnico, é que essa é a melhor proposta técnica, mas não se sabe da viabilidade política. Bom, eu, como sou assessor técnico, eu fico tranquilo, é sinal de que o nosso trabalho está bem feito. Em viabilidade política, como é que seria feito o rateio dos recursos arrecadados nesse IVA e como seriam definidas as alíquotas? Bom, a divisão da receita, como nós estamos falando hoje, são vários impostos, vários tributos, parte fica com o governo federal, parte vai para o Estado e município, ou é arrecadado direto por eles. A proposta, na verdade, é você fazer uma grande concertação nacional de, na partida, você manter a situação exatamente como tem hoje. Como é hoje com relação ao IPI e o imposto de renda. Por exemplo, hoje você distribui parte do IPI e do imposto de renda. Nós estamos dizendo aqui que nós vamos juntar 15 impostos. Você pega esses 15 impostos, vê quanto cada um arrecada. Bom, por exemplo, o ICMS hoje, digamos que na hora que juntar todos esses impostos, vai descobrir que o ICMS hoje arrecada metade da soma de impostos. Então, metade do IVA nacional vai para os estados. Essa proposta da divisão da partilha, quer dizer, não se quer fazer no âmbito da emenda, não se quer fazer na Constituição, se quer determinar em lei complementar, que esse é um outro problema que nós temos aqui, que a gente não teve tempo de falar. No Brasil, a gente tem um vício de colocar tudo na Constituição. A nossa Constituição é a maior do mundo em matéria tributária. Isso é bom porque dá alguma garantia? Não, isso também faz com que toda e qualquer dúvida ou ação vai parar no Supremo. Então, nós estamos com um sistema complexo. A gente quer enxugar a Constituição, ter um código tributário para valer e, por exemplo, essa questão da divisão coloca-se no código tributário, feito uma conta, que essa conta não tem que ser feita por mim ou por dois, tem que ser uma conta aberta, pública, nacional, todo mundo participando, a imprensa, na verdade, vigiando, que vai ser a conta muito relevante, que é como você falou, bom, eu vou juntar várias coisas, como é que eu faço essa divisão? A divisão, o importante é o princípio. Como está hoje, fica no novo sistema
na partida. Lógico que depois, ao longo do processo, vai mudar. Isso vale para dividir entre esferas de governo, como vale para dividir dentro de cada esfera de governo a receita. E o Estado, uma vez com a sua parte, ele vai passar alguma coisa para o município? Sim. No caso do que hoje ele repassa para o município, que é 25%, a parcela que o Estado receber do IVA nacional, que era equivalente ao ICMS, ele vai continuar mandando. Ou seja, é uma proposta que, do ponto de vista federativo, a gente tenta manter na partida a divisão da receita como está hoje. Agora, simplificar o sistema, simplificar a cobrança dos impostos. Agora, tem uma dúvida que o senhor falou aí várias vezes, questão do... mantém a mesma partilha na questão do ICMS. Mas o ICMS vai continuar existindo, que tem lá o novo ICMS nessa proposta. Não, o ICMS vai morrer, ele vai ser embutido dentro do novo IVA. E o que é esse novo ICMS? Não, que vocês falam o ICMS, lá quando começou no Bulhões, começou como um imposto sobre o adicionado. Ao longo do tempo ele foi perdendo funções. Por exemplo, o que é um imposto sobre valor adicionado em relação à exportação? Eu não tributo exportação. Nós já temos hoje na Constituição que quando digamos, nosso exemplo aqui, quando se exporta um carro, não tem imposto sobre a exportação do carro. Então, a venda do carro para o exterior não incide imposto. Só que, nós lembramos aqui, que o carro é feito de quê? É feito de chapa de aço. E está tudo embutido lá de imposto. Então, tem imposto lá atrás. Então, não adianta eu chegar e dizer para o fabricante, olha, sobre a venda, quando você vender lá para fora não tem imposto, mas eu não lhe devolvo o que foi cobrado do pneu, o que foi cobrado da chapa de aço. Então, isso a gente precisa resolver urgentemente. Parte dessas coisas como isso a gente pode até fazer sem emenda constitucional. O exportador teria um crédito. Tem que ter um crédito e se ele não consegue aproveitar esse crédito de outra forma, tem que ser devolvido o dinheiro para ele. Todo lugar do mundo é devolvido. Aqui, o fisco resiste a devolver. Alega assim, o crédito pode ser frio. Mas, na verdade, qualquer crédito pode ser frio. Ele tem que fiscalizar. E nós estamos criando novos instrumentos, que é a nota fiscal eletrônica. Nós avançamos muito no Brasil na forma de administrar, de cobrar impostos. Você vê, todo mundo agora faz imposto de renda pela internet. Poucos países do mundo têm isso. Agora, nós cobramos de uma maneira muito ágil, muito rápida, muito eficiente, mas temos uma legislação arcaica, atrasada, complexa. Então, o que nós estamos precisando compatibilizar isso. Mas explica, eu não entendi ainda a questão do ICMS. Desaparece ou não? Desaparece o ICMS. Como é que vocês falam em novo ICMS? Que história de novo ICMS? Perdão, talvez aqui na rapidez, se eu falei o novo, foi um erro meu. Na verdade, o que vai ser novo é... Mas no livro tem isso, tem um novo ICMS, tem uma parte aí... Não, o que tem no livro é um novo IVA. Não, e tem um novo ICMS, que fala que os estados, que desaparece o CONFAS, que inclusive é aquela questão da cobrança da origem, fala em ICMS, em novo ICMS. Esse imposto, pode ter sido aqui alguma confusão, o imposto sobre o valor adicionado, ele é parente próximo do ICMS. Então o ICMS deixa de existir. Mas vai deixar de existir o ICMS. Hoje você tem 27 legislações. Hoje você, para conceder um incentivo, você tem que sentar os 27 secretários de Fazenda. Isso tudo vai sumir. Nós vamos ter uma lei só. A lei vai ser nacional, vai ter um decreto só. A fiscalização, inclusive, vai estar unificada. A ideia, na verdade, é que o fiscal federal, o estadual e municipal vão estar interligados. Cadastro tem que ser um só no país. Hoje você tem que ter um cadastro na prefeitura, tem que ter um cadastro no estado, tem que ter um cadastro nacional. Um só cadastro, uma só legislação e a fiscalização única. No próximo bloco, a questão da guerra fiscal entre os estados. Aguarde.